O pagamento das perdas do Fundo de Garantia provocadas pelos planos econômicos Verão e Collor 1 começa já neste mês. Os trabalhadores que têm direito à correção de até R$ 1.000 vão receber em uma única parcela. O advogado trabalhista Raul Castro está aqui no estúdio hoje para esclarecer como as pessoas podem receber o dinheiro. Boa tarde, Raul. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Bem, antes de nós esclarecermos dúvidas sobre esse dinheiro, é importante nós salientarmos que hoje o Supremo Tribunal Federal está votando uma ação para julgá-la se realmente o acordo entre o governo e as centrais sindicais é constitucional ou não. Perfeitamente. É isso? Isso. O governo federal está aguardando um posicionamento hoje do Supremo Tribunal Federal, que começa às 14 horas, a pauta do Supremo, em relação a essa ação direta de inconstitucionalidade de lei, que foi requerida pela CNI, que é a Confederação Nacional de Indústrias. E nessa ação está sendo suscitado justamente a inconstitucionalidade e a ilegalidade da Lei Complementar 110 de 2002. E com isso o governo está aguardando um posicionamento se é constitucional ou não para dar continuidade a essa adesão, a esse acordo que foi feito entre as centrais sindicais e o governo federal. Quer dizer, para facilitar a linguagem, na prática, se esse acordo for julgado inconstitucional, o dinheiro cai por terra, o acordo feito entre o governo e as centrais sindicais. Quais as chances dele ser julgado inconstitucional? Você acha pequenas? Varia muito. Tem uma tendência muito grande em julgar inconstitucional, tendo em vista que a lei complementar ela se baseou numa contribuição social, mas não é uma contribuição social. Na verdade, trata-se de um verdadeiro imposto. E como imposto, ele não pode ser cobrado no mesmo ano da publicação da lei. É o princípio da anterioridade da lei. E esse princípio foi violado. Então, justamente nessa ação declaratória está sendo suscitado isso e também a ilegalidade da cobrança, porque é uma cobrança que não tem um lapso temporal, ou seja, a partir de 2001, que foi ano passado, que começou a recolher dos empregadores, 2002 e 2003, a partir de 2004, continua a recolher essa diferença de 10%. Mas quer dizer, em contrapartida também, se por um lado ela pode pesar mais a questão inconstitucional por essa medida que você estava falando, ela já começou a ser recolhida, esse dinheiro já começou a ser recolhido. Desde o ano passado, com certeza. Quer dizer, também tem um peso forte para que ele seja pago. E que seja declarada constitucional. Então, a gente tem que, é um meio peso, 50% sim, 50% não. Trabalhadores agora têm que torcer bastante para poder... Com certeza, hoje na parte da tarde. Bem, e se caso esta medida for aprovada, for julgada constitucional, vamos esclarecer algumas dúvidas para as pessoas que estão em casa. Quais são os trabalhadores que têm direito a esse valor de FGTS? São os trabalhadores que trabalharam na época de 1º de dezembro de 1988 e 28 de fevereiro de 1989, bem como abril de 1990. Esses têm direito ao reajuste no saldo da conta vinculada deles. Para os trabalhadores saberem, basta procurar na carteira de trabalho ou na própria empresa? Ou então pode acessar também o endereço eletrônico da Caixa Econômica Federal, que lá ele vai ter mais ou menos o posicionamento se ele tem direito ou não. Se ele não tiver, se por exemplo tiver perdido a carteira de trabalho, ele pode entrar no endereço eletrônico ou ir numa agência, num posto da Caixa Econômica e fazer essa solicitação. Ok. Bem, até quando esse trabalhador pode realmente requerer esse valor? Bom, até está previsto pela legislação, por essa lei complementar, até dezembro de 2003. Mas o percebimento desses valores vai até 2007. E onde esse dinheiro vai ser pago? De que forma que ele vai chegar até o trabalhador? Bom, primeiro vai chegar um extrato. Ele vai ter que aderir ao plano de reajuste, né, do saldo, que é esse termo de adesão, e depois vai chegar um extrato na casa dele. Então, até para esclarecer melhor um pouquinho, para a gente não pular partes, com certeza. Ele tem que realizar esse termo de adesão, com certeza, concordando com o valor que o governo está propondo pagar. Isso. Okay. E a desistência na ação judicial, quer dizer, ele não pode entrar com uma ação judicial contra o governo federal. Então, ele tem que desistir de uma ação judicial, concordar com o valor a ser pago, e se ele não concordar? Se ele não concordar ele vai ter que, ou vai ter outra saída, que é o processo judicial em si, entendeu? Quer dizer, a maioria das pessoas já tem o processo encaminhado, já estão até em nível do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma opção, ou ele adere ao plano e recebe mais cedo, ou então aguarda o julgamento do Supremo. Algumas ações já foram até julgadas e foram favoráveis, e vai aguardar o precatório e a fase de execução, que vai ser um pouco mais demorada, mas ele vai receber até mais
do que se receberia se ele assinasse esse termo de adesão. Então normalmente Com o certeza. trabalhador recebe mais se ele não se fosse um concorda processo, e vai para a briga? Isso. No processo judicial, com certeza ele vai receber a mais. Mas ele aderindo a esse termo de adesão, assinando, com certeza ele vai receber uma parcela menor, mas uma maneira mais célere. Você falou agora há pouco que o processo judicial demora um pouco. Quanto Demora é esse tempo? 3 a 4 anos, que é nível de Supremo Tribunal Federal. Então passa por todas as instâncias, até chegar ao Supremo. Quer dizer, 3 a 4 anos para quem entrar com uma briga contra o governo. Com certeza. Mas para quem aceitar, topar o valor que o governo está propondo, começa agora em junho, no próximo dia 10, Isso, o pagamento perfeito. das pessoas que têm direito até R$1.000. Até R$1.000, sim. Começa a receber imediatamente. Agora, as pessoas que vão receber de R$1.000 a R$2.000, vai começar a primeira parcela em julho e a segunda semestral a partir de janeiro. E aí, consequentemente, tem que atentar pelo cronograma. Se for de R$2.000 a R$5.000, serão em 5 parcelas semestrais a contar de 1º de janeiro de 2003. Tem um cronograma correto que está na própria legislação. Quer dizer, em média também, dependendo do valor, aí vai levar cerca de 3 anos. Mas o mais importante, o que deve ser ressaltado, é que das 53 milhões de contas, que é a estimativa da Caixa Econômica Federal, 48 milhões são de saldos de até R$1.000. Então, a maioria dos trabalhadores, consequentemente, irão receber até o final do ano. E em parcela única também, parcela que vale única. ressaltar. Quer Com dizer, a pessoa certeza. concordando, ela já Isso, recebe a maioria. todo o montante. Com certeza. Bom, em que caso, você falou que ele vai receber um extrato em casa? Sim. Né? Tem alguma exceção, quer dizer, desses trabalhadores que não vão receber até R$1.000, tem alguma exceção para receber esse dinheiro já no primeiro mês, agora em junho, ou não? É por uma ordem, um cronograma esse e não cronograma tem de pagamento, é lógico. Se tiver um valor acima, como eu havia dito antes, aí ele vai receber, vai tentar por esses prazos semestrais de recolhimento e pagamento. Ok. Tá? Pela união e pagamento ao trabalhador. Mas é importante, acima de tudo, o trabalhador ficar antenado em todas as informações. Com certeza, com certeza. Eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Doutor Raul, muito obrigada. Obrigado a você.